Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quero expressar a minha alegria e a minha gratidão a Deus e ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade e a honra que a mim me concede mais uma vez poder cooperar com ele nesta grande e abençoada obra. Quero louvar a Deus e agradecer ao nosso pastor pela oportunidade. Meus irmãos, é nos dada a oportunidade pelo nosso pastor para trazer uma reflexão da Bíblia para todos nós, os que estão aqui na nave do templo, aqueles que estão fora, nos telões, e aqueles que estão nos acompanhando pela TV, pela rádio e também pelas redes sociais, através da internet. Eu quero, neste momento, dizer aos irmãos que estejam orando por nós. Eu entendo e sei das minhas limitações. E digo isso porque disse a Deus: não preciso ser demagogo. De todos esses que o pastor escalou, eu reconheço que sou o menor. E peço a sua oração em meu favor, para que no abrir da minha boca, Deus possa abrir as portas da palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo de número 5. Vamos ler, conforme o nosso pastor fez na leitura oficial, os versículos 11 e 12. Nos diz assim a palavra de Deus: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Digno é o Cordeiro. Queridos e amados irmãos, a Bíblia Sagrada, ela fala de diversos cânticos famosos, por demais conhecidos. Por exemplo, a Bíblia fala do cântico de Moisés, após Deus ter tirado Israel do Egito. Êxodo capítulo de número 15, do versículo 1 ao versículo de número 21. A Bíblia também fala do cântico de Israel em louvor a Deus por terem recebido água no deserto. Números capítulo de número 21, versículo de número 17. A Bíblia também fala do cântico de Moisés sobre a história de Israel. Deuteronômio capítulo 32, do versículo 1 ao versículo de número 43. A Bíblia fala do cântico de Débora e Baraque. Juízes capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 31. A Bíblia fala do cântico de Davi, em louvor e gratidão a Deus por livrá-lo de Saul e de seus inimigos. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, do versículo 2 ao versículo 51. A Bíblia também fala do cântico de Israel em louvor a Deus pela conclusão da construção do templo.
Esdras capítulo 3, versículo de número 11. A Bíblia fala do cântico de amor de Salomão, também chamado de cântico dos cânticos ou cantares de Salomão, celebrando a união entre marido e mulher. A Bíblia fala do cântico da vinha, Isaías capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 7. A Bíblia fala do cântico profético de Isaías, Isaías capítulo de número 26, versículo de número 1. A Bíblia fala do cântico de Maria, o Magnificat. Evangelho segundo escreveu Lucas, do capítulo 1, do versículo 46 ao versículo 55. A Bíblia fala do cântico de Zacarias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, do versículo 68 ao versículo 79. A Bíblia fala do cântico de Paulo e Silas. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. A Bíblia fala do cântico dos 144 mil remidos da terra. Apocalipse capítulo 14, versículo 3. A Bíblia fala do cântico de Moisés e do cântico do Cordeiro. Apocalipse capítulo 15, versículos 3 e 4. Todavia, entretanto, outro sim, porém, temos no capítulo 5 do livro de Apocalipse o maior coro de louvor que o universo jamais ouviu. Observe no capítulo 5 do livro de Apocalipse, versículos 9 e 10. O novo cântico dos 4 animais e dos 24 anciãos, também chamado de o cântico da redenção. Temos nos versículos 11 e 12 o cântico das miríades angelicais, também chamado de a canção dos anjos. Temos nos versículos 12 ou 13 e 14 o cântico de toda a criação. E toda essa adoração, observe, tem um alvo. E sabe quem é? O Cordeiro. Observe que no capítulo 5 do livro de Apocalipse, começa falando de um livro, versículo 1. Entretanto, o enfoque não está no conteúdo do livro, mas em versículo 2, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E o tema do 20º Congresso de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco responde a esta pergunta: digno é o Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o símbolo principal para representar Jesus no livro de Apocalipse, sabe qual é? O Cordeiro. O cognome de Cordeiro aplica-se 29 vezes a Jesus Cristo. Quer ver? Capítulo 5, versículos 6, 8, 12 e 13. Capítulo 6, versículos 1 e 16. Capítulo 7, versículos 9, 10, 14 e 17. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 9, versículos 6 e 9. Capítulo 12, versículo 11. Capítulo 13, versículos 8 e 11. Capítulo 14, versículos 1, 4 e 14. Oh glória, aleluia. Capítulo de número 15, versículo 3. Capítulo de número 17, versículo 14. Capítulo de número 19, versículos 7 e 9. Capítulo de número 21, versículos 9, 14, 22, 23 e 27. E no capítulo 22, versículos 1, 3 e 14. Todas
vezes refere-se a Jesus como o Cordeiro de Deus. No capítulo 5 do livro de Apocalipse, Jesus Cristo é apresentado como o verdadeiro Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito pelos pecados de toda a humanidade. E o sacrifício vicário de Cristo na cruz é o principal conceito por trás da figura do Cordeiro. Vou repetir: o principal conceito por trás da figura do Cordeiro é o sacrifício vicário pelo pecado na cruz. E aí o Espírito Santo de Deus colocou algo em meu coração e me levou lá para o início de tudo. A Bíblia diz que o pecado nasceu no coração de Lúcifer, o maior anjo já criado por Deus. Ezequiel capítulo de número 28, versículos 17 e 18. Ele disse no seu coração, e Isaías registrou a sua fala. Livro do profeta Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. Ele disse: eu subirei ao céu, primeiro. Segundo, me assentarei. Terceiro, subirei acima das mais altas nuvens. Quarto, serei semelhante ao Altíssimo. Todavia, a minha Bíblia diz, no capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 12, a parte A: e o que a si mesmo se humilhar, ou melhor, se exaltar, será humilhado. A minha Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 18: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Aí Deus responde a Satanás, e Isaías também registra a fala ou a resposta de Deus. Isaías capítulo 14, versículo do 15 ao 20. Primeiro, tu serás lançado ao inferno. Segundo, tu serás contemplado, isto é, feito espetáculo. Terceiro, falarão de ti, isto é, zombarão de ti, escarnecerão de ti. Quarto, serás lançado da sepultura como uma carcaça. E quinto, serás deixado sozinho. Assim ele é expulso do céu. E Jesus disse no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo 18. Jesus disse: eu via Satanás como raio cair do céu, tornando-se assim, conforme está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 24, o príncipe das trevas. Observe que, quando Deus criou o homem, o pecado já existia no universo. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que Deus fez o homem perfeito. Todavia, capítulo 3 do livro de Gênesis, o capítulo que trata da queda do homem, a Bíblia diz que o diabo toma forma de uma serpente. Segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz que ele se transfigura até em anjo de luz. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz que o diabo era aquela serpente. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, a parte A, diz que aquela serpente era o diabo. Então ele engana Eva, que por sua vez engana Adão, e ambos pecam. E Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 12, a parte A: pelo que também por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a consequência. Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte A: porque o salário do pecado é a morte. No plano espiritual, o homem tornou-se pecador, e portanto escravo do pecado. Olha o que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é
servo do pecado. E a palavra servo ali no original é doulos, que quer dizer escravo. Como está na versão atualizada da Bíblia? No plano espiritual, o homem torna-se escravo do pecado. Mas vem a promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus diz para a serpente, para o diabo: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que era que Deus estava prometendo? Sabe como é o nome dessa promessa? O plano de resgate. E como se daria esse resgate? Gênesis capítulo 3, versículo 21. Deus faz um sacrifício, sangue é derramado, para que a nudez, a vergonha de Adão e Eva fosse coberta. Deus estava num ato profético dizendo: a semente da mulher será sacrificada. Depois desta promessa, grandes homens de Deus surgiram. Vou citar alguns: Jó, homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Abel, o justo. Enoque, que andava com Deus. Noé, pregoeiro da justiça. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão, o amigo de Deus. Moisés, o homem mais manso da terra. Josué, homem cheio do espírito de sabedoria. Samuel, o vidente. Davi, homem segundo o coração de Deus. Salomão, o amado de Deus. Elias, profeta do Senhor. Eliseu, santo homem de Deus. Serebias, um homem sábio. Esdras, escriba hábil na lei de Moisés. Jeremias, o profeta. Ezequiel, o vigia. Daniel, homem muito desejado. Ageu, embaixador do Senhor. João Batista, homem enviado de Deus. Mas nenhum deles puderam redimir a humanidade. Sabe por quê? Há dois grandes detalhes. Primeiro, o preço era muito alto. Olha o que o salmista disse no Salmo 49, versículos 6, 7 e 8. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. O preço era muito alto. Segundo, o cordeiro para o sacrifício tinha de ser sem defeito. E é com muito temor e tremor que digo isso aqui. Todos estes homens tinham máculas nas suas vidas. Diante disso, vem uma pergunta: quem é digno de abrir e de desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chore. Oh glória, oh glória. Eis aqui João, o leão da tribo de Judá, aquele que lá no capítulo 49 de Gênesis, João, Jacó chamou seus 12 filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Assé, Gad, Dan, Naftali, José e
versículos 9 e 10, ele disse: Judá, eis o leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se, deita-se como leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de ti, Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que ele venha. O leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, João. Aquele João que Isaías no capítulo de número 11 disse: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E no versículo 10 ele diz: é a raiz de Jessé que será posta como pendão entre os povos. Eis aqui João, o leão da tribo de Judá, e a raiz de Davi, João que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Levanta a tua mão para cima e dá um glória. E olhei, ai, xaléria, pachorebica, eminentofácia, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. É aqui, é justamente nesse ponto que o plano de Deus é colocado em ação. Isso, o plano de Deus que é chamado em Isaías capítulo 46, versículo 10, de meu conselho. O plano de Deus que é chamado do segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 25, de plano em execução. O plano de Deus que é chamado em Efésios capítulo 3, versículo 11, de eterno propósito, é colocado em ação. Aleluia. E no Evangelho segundo escreveu João, o tema central da Bíblia, o versículo mais conhecido da Bíblia, é o resumo do plano da redenção. João capítulo 3, versículo 16, o que é que diz? Porque Deus, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Segundo Orlando Boyer, nesse versículo está contido todas as boas novas de salvação. Observa, porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior grupo, aleluia, de tal maneira o maior grau, que deu o maior ato, o seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele a maior atração, creia a maior simplicidade, tenha, não pereça, a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior certeza, a vida eterna, a maior possessão. Jesus está vindo aí. E ele veio primeiro, aleluia, Hebreus capítulo 2, versículo 14, para aniquilar o império da morte, daquele que tinha o império da morte, o diabo. Ele veio, primeira epístola universal de João capítulo 3, versículo 8, a parte B, para desfazer as obras do diabo. Aleluia, Jesus veio, e quando ele veio, olha o testemunho de João o Batista, no Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, versículo 29, quando João olha para Jesus, Jesus olha para João, João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
Este versículo é a ponte que une todo o Antigo Testamento a Jesus. Os sacrifícios do Antigo Testamento apenas cobriam o pecado, mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele veio para tirar, arrancar, remover o pecado de toda a humanidade. Quem pode dar um glória para Jesus? Quando João disse isso, escuta, ele tinha em mente 3 coisas. Primeiro, quando João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo, Jesus como Cordeiro de Deus é o Cordeiro substituto de Gênesis capítulo 22, designado para o sacrifício pelo próprio Deus, para tomar o nosso lugar. Aleluia. Segundo, ele estava dizendo que Jesus Cristo como Cordeiro de Deus era o Cordeiro Pascal de Êxodo capítulo 12, que foi a nossa grande, ou o nosso grande livramento, aleluia, da escravidão e dos grilhões do pecado. Terceiro, João estava dizendo que Jesus como Cordeiro de Deus fazia uma alusão ao servo justo e sofredor de Isaías capítulo 53, que como cordeiro sacrificial levaria sobre si o pecado de toda a humanidade. Agora o cordeiro está na cruz. Lembra daqueles 2 detalhes? O preço era alto e o cordeiro para o sacrifício tinha que ser sem defeito. Jesus na cruz, ele dá aquele brado que você já conhece, tetele. E você já ouviu muitas interpretações sobre isso. Talvez uma passou desapercebido. Um sumo sacerdote ou sacerdote, quando examinava um animal para o sacrifício e não encontrava naquele animal defeito algum, ele dizia, tetelestai, está apto para o sacrifício. Jesus na cruz, quando diz tetelestai, diz, Pai, olha o cordeiro. Jesus Cristo era o Cordeiro perfeito de Deus, sem qualquer mácula nem defeito. Quer ver? João capítulo 18, versículo 38. Pilatos olhou Jesus de cima a baixo, de baixo a cima, e disse, não vejo nesse homem crime algum. Esse homem é sem defeito. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ele esteve sujeito ao pecado, mas não sem defeito. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem achou, ou não se achou engano na sua boca. Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus, sem mácula, sem defeito, e está pronto para ser sacrificado. Lembra do segundo detalhe? O preço era alto. Aleluia. Está escrito na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que Jesus Cristo, como nosso Senhor, nos resgatou, isto é, comprou. Aleluia. E comprou, não foi por qualquer coisa não, comprou por um bom preço. Está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20. O capítulo 7, versículo 23, que o preço foi alto. Jesus na cruz, ele disse, eu vou pagar o preço. Não vou pagar com real brasileiro. Não vou pagar com dólar americano. Não vou pagar com euro, principal moeda dos países europeus. Não. Qual é o preço? E qual é a moeda? 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. Sabe qual foi o preço? Diz aí para a pessoa que está ao seu lado, foi preço de sangue.
Hebreus capítulo 9, versículo 22, a parte A. Ou a parte B. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sabe o que ele estava dizendo? Sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há libertação. Sem derramamento de sangue não há pagamento da dívida. Porque está escrito em Levítico capítulo 17, versículo 11. É o sangue que faz expiação pela nossa alma. Na cruz, ele paga o preço e se sacrifica por todos nós. Aí Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ei, ele pagou a tua dívida. Ele pagou a tua dívida. Grande coral, ele pagou a dívida de vocês. Não deve nada. Olha o que ele diz agora, em Hebreus capítulo de número 8, versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Olha o que ele disse em Hebreus capítulo 10, versículo 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Sabe o que é que ele fez? Está escrito em Isaías capítulo 38, versículo 17. Ele pegou os nossos pecados e lançou para trás das suas costas. Miqueias é mais profundo e diz no capítulo 7, versículo 19, que ele lançou num mar. Sabe como é o nome desse mar? Esquecimento. E colocou mais uma plaquinha: é proibido pescar. Cadê aqueles que foram perdoados por Jesus? Levante a sua mão para cima por um momento. Adore a Jesus por um momento. Agradeça a Jesus por um momento. Ei. Eu queria que você escutasse só mais um pouco. Porque ele se tornou digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Primeiro, versículo 5. Porque ele venceu. Diga comigo, ele venceu. A versão da Bíblia, NVI, diz: ele triunfou. E o que foi que ele venceu? Ele venceu os maiores adversários do homem. Ele venceu o mundo, o maior desafio. Ele disse lá em João capítulo 16, versículo 33: eu venci o mundo. Ele venceu o pecado, o maior mal. Ele venceu a morte, a maior realidade, a maior frustração do homem que morre sem Deus. Ele venceu o inferno, o maior medo. Ele venceu Satanás, o maior inimigo. Escuta, e quando eu li isso, ele me deu uma revelação tão grande. Quando ele venceu tudo isso, ele se tornou Senhor da história. E vai além, que detém o controle da história, que muda a história e concede uma nova história. Ele está acima de tudo e de todos. E como vencedor, ele aponta para mim e para você nesta noite e diz: você pode vencer também. Eu não estou falando para derrotados, eu estou falando para pessoas que vão erguer a cabeça e sairão daqui como vencedores. Porque tem promessa para os vencedores. Tem promessa. Tem promessa. Tem promessa. Cadê os vencedores? Cadê os vencedores? Tem promessa de Deus para vocês nesta noite. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quer ver a segunda promessa? Apocalipse capítulo
2, versículo 11. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha a terceira promessa. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ao que vencer eu darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Olha a quarta promessa. Apocalipse capítulo 2, versículos 26, 27 e 28. E ao que vencer e guardar até os fins as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como eu também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei o que? A estrela da manhã. Olha a quinta promessa. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E agora o mais bonito: e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ele vai dizer: olha aqui, Jesus falando: olha aqui, Pai, esse aqui é João, essa aqui é Maria, esse aqui é Deus. Olha a sexta promessa. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Oh glória! E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha a sétima promessa. Ei, vencedor, escuta aí. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ei, o palco foi a cruz, o pódio foi o túmulo, mas a recompensa foi o trono. Pela palavra de Deus que está queimando em meu coração e tem endereço nesta noite. Não importa o campo de batalha em que você está travando a sua guerra, Deus manda te dizer: olha para a pessoa que está ao teu lado e diz: o trono te espera, o trono te espera, o trono te espera, o trono te espera. Você não vai ceder, você não vai desistir, você não vai voltar atrás. Sabe por que ele é digno? Versículo 9 do capítulo 5 de Apocalipse. Escute aqui. Porque ele deu. Vou repetir. Ele deu a sua vida por toda a humanidade. Aleluia. É interessante que o verbo deu, quando se refere a Deus, é doar algo a alguém de livre e espontânea vontade. Em referência a Jesus, é doar-se a si mesmo. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, diz que ele deu a sua vida
em resgate de muitos. Paulo disse na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 6, o qual se deu a si mesmo por preço de redenção, em favor de todos. Ei, você já ouviu isso 1000 vezes, vai ouvir 1001. Jesus foi morto pelos nossos pecados. Jesus não foi assassinado. Isso chama-se sacrifício voluntário. Aleluia. Glória a Deus. E sabe por que o cordeiro foi sacrificado? Primeiro, sabe o que isso significa? A maior prova de amor que o mundo já viu. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não valia R$1 rasgado, e olha que cédula de real nem existe mais. Mas Deus deu o seu Filho e disse: morra por ele. Isso é amor. Aleluia. Eu sei que há pessoas aqui que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, e outros que estão afastados dos caminhos do Senhor. E eu queria que você dissesse isso para essa pessoa que está ao seu lado aí, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor. Diga: o sacrifício de Cristo na cruz foi por amor a você. Aleluia. A ovelha muda não abriu a boca por amor. A ovelha muda aguentou as afrontas por amor. Por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. Diga aí: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Satanás vai ouvir nesta noite: aleluia, Jesus te ama, e ele não vai poder fazer nada hoje, porque o grilhão do amor te alcançou aí aonde tu está. Adora mesmo, adora Jesus aí na galeria, adora Jesus lá no telão, declare: Deus me ama. Sabe o que isso significa mais? Ai, segundo, o sacrifício do cordeiro na cruz significa, guarda esta palavra, o maior investimento. Aleluia. O maior investimento. Ei, Jesus não barganhou o seu preço. Quando você vai à feira ou em qualquer ambiente comercial, você diz: quando custa? Alguém diz X, aí você: eu vou pagar Y. Dê um desconto. Você pinchincha, você barganha. Jesus não. Jesus não barganhou o seu preço, Jesus pagou o seu valor. Você pode dizer isso para essa pessoa que está ao seu lado aí: ele não barganhou o teu preço, ele pagou o teu valor. Sabe o que isso significa? Investimento.
vou pagar. E o preço foi alto. Ah, Senhor, colocou esta palavra em meu coração. Aqui na nave do templo e lá fora no telão, nas casas, pelas emissoras de TV, de rádio e pela internet que estão me ouvindo e me assistindo, Deus investiu alto em você. Eu vou repetir, o investimento de Deus foi alto em você. Se prepare, porque Deus me trouxe aqui para dizer algo para você. Tenho pressa em fazer algo com urgência na sua vida. Na galeria, você está sentindo a presença de Jesus aí? Levante a mão, grande coral, só o grande coral, levante a mão, segure em cima, segure. Vocês são investimento alto de Deus. Ele investiu alto em vocês. Comecem a sentir algo diferente de Deus nesta noite, porque algo grande Deus começa a fazer e vai começar agora. Porque me trouxe tanto assim contra o céu e contra ti. Minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim. Olha o que o Senhor diz, olha o que o Senhor diz para mim e para ti. Filho, eu quero dar julgar meu pranto, filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, que faz. Com a permissão do pastor, tem alguém ao seu lado aí na galeria, lá fora, aqui na nave do templo, aqui embaixo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que está afastado dos caminhos do Senhor. O pastor convida, vem aqui à frente, venha rápido, que nós queremos orar por você. É noite de revelação, salvação, mudança de vida. Pode vir, venha descendo, venha com pressa. Venha com pressa. Na galeria, aqui na frente, na nave, lá atrás, você está vindo. Pode descer, desça meu filho. Venha. Porque me queres tanto assim, Filho, eu quero tanto. Meu Deus, está chorando, venha. Está vindo uma, está vindo outra ali. Vai trabalhando, vai. Com a permissão do pastor, se coloque de pé, por gentileza. Agora dando glória a Deus e aleluia. Tem alguém ao teu lado, mas vai trazendo aqui à frente, lá atrás, na galeria, nos telões. porque me queres tanto assim,
Escuta, segura. Pode colocar aqui na frente. Está descendo, pode descer. Escuta. Tem alguém ao teu lado aí, tem alguém. À sua esquerda, à sua direita. Pode trazer as pessoas aqui à frente. Oh glória. Lá atrás, na galeria e nos telões tem alguém. Traga. Venha com ele. Vem, Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Já está falando língua estranha. Se voltou para Jesus, Jesus já está renovando. Jesus vai expulsar mal. Vai visitar a mente de adolescente nesta noite. A obra de Deus vai ser completa. Você está sentindo que a atmosfera, aleluia, Deus está tomando conta do ambiente. Pode descer. Deus está tomando conta do ambiente. Tem milagre de Deus aqui nesta noite. Jesus quer te encher com o Espírito Santo. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Jesus quer te dar dons espirituais nesta noite. Jesus quer ter um encontro com você. Você aonde você estiver, Jesus quer trazer você hoje. Sobre mim tanto eu faço. Rendido estou. Eu estou sentindo algo aqui especial de Deus. Tem muitas vidas ainda que Jesus vai trazer aqui na frente.